A gente tem mais de 360 pessoas aqui dentro. Só que a minha crise é essa: 120 pessoas mudaram a história da humanidade. E você não consegue mudar a barreira do Vasco. E a gente não consegue mudar o Brasil, porque a gente é crente, é Pentecoste, mas o nosso presidente é ladrão. Subiu do mar a Deus, né, gente? A gente é crente, é do Pentecoste, mas se o vereador bater na tua porta te dando 150 para você votar nele, você vota. A gente é crente, a gente é do Pentecoste, mas a corrupção começa dentro da igreja. Por isso Abacuque diz: aviva a tua obra. Não mexe nos reis, não mexe nos países, mexe na tua igreja. Porque a resposta que Deus vai dar para o Brasil não é mudando a presidência, é mudando a igreja. Porque se Deus mudar a igreja, o Brasil também é transformado no teu reino. Ao invés da gente ficar dizendo: não, eu sou da esquerda, ou eu sou da direita, indo para cá e fazendo cartaz de presidente e dizendo: eu sou do Hélio, eu sou do Bozo, eu sou do Hélio, eu sou do Bozo. A gente deveria subir um monte, unanimemente, como uma igreja gloriosa, poderosa, e dizendo para Jesus: taca fogo nesse Brasil, taca! Mas se tiver 120 aqui, se tiver uma igreja dentro dessa igreja desejosa de que isso aconteça, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Receba! A minha palavra é que a gente pare de ser formal. A minha palavra é que a ausência de profetas, a ausência de sinceridade produziu os The King de Paulo-Cadence, produziu os profetas do Pix. Porque quando os maus começam a falar porque os bons estão se calando, vocês não estão aí. Você está mais preocupado com a roupa que você vai vestir, que você carrega. Porque se você estivesse preocupado com a essência que você carrega, pouco importa qual é a marca da tua roupa. Você vem até de chita para a igreja, mas a glória de Deus habita em você. Você vem de combinação, vem de qualquer coisa, mas eu vou dizer: Senhor, me descabela, quebra o meu tamanho, rasga meu paletó, mas habita em mim. Habita na minha família, Senhor. Habita na minha casa, Senhor. Em nome de Quem está sentindo a presença de Deus? glória a Deus, Quem aleluia. está sentindo fluir aqui nessa noite? Tem um homem chamado Renova entrando pela porta da rua dela. E ele vai começar a pegar esses jovens aí. Poxa, pastor, por quê? Porque o Senhor tem me dito um tempo da patifaria. Acabou. Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus vivo, aleluia. Tu fala, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada a teu nome para sempre, Senhor, aleluia. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus vivo, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus vivo, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque no dia de Pentecoste, quando alguém perguntou: que movimento é esse? Vocês estão bêbados? Vocês bebendo vinho? O que é isso que agora vocês falam um negócio que a gente não entende? Aí o Pedro se levantou e disse: homens israelitas, escutai as minhas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, sinais e prodígios. Eu vou falar novamente: homem aprovado com maravilhas, sinais e prodígios que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este
que vos foi entregue por um determinado conselho de presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Sabe quando isso vai começar a acontecer? Quando a gente parar de usar filosofia e começar a usar Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da igreja. Por que o Espírito tem liberdade? Porque Jesus está sendo pregado aqui. Ele é o nosso The King. Vocês estão aí? Ele é o nosso The Power. Ele tem todo o poder. Vocês estão aí ou não, gente? Quando a gente parar de ficar de boca aberta com gente que tem fala bonita, com gente que tem frase de defeito sem nenhum tipo de essência, as coisas vão começar. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui pregar numa igreja de um amigo. Um dia eu fui lá e ele era pastor, no outro dia agora ele era apóstolo, sei lá. Não tem nada contra isso. Daqui a pouco eles vão se consagrar vice-deus, mas está tudo bem. O tema da mensagem era acerca da fé. E eu preguei, eu amo falar sobre fé. Eu dissertei a carta aos Hebreus e falei sobre fé no capítulo 11. E foi maravilhoso, eu gosto demais disso. Falar das aplicações, das implicações, das barreiras, da dificuldade, da relevância e do crescimento e até da ausência da fé. Porque a fé não morre, ela diminui em intensidade. Porque Paulo disse que muitos naufragaram na fé. A igreja se alegrou, Jesus salvou, foi maravilhoso. Quando ele pegou o culto, ele disse: hoje o culto foi bom, mas amanhã vem um apóstolo fulano pregar. E no ano passado eu anotei 211 frases de efeito. Imagina o que ele não vai falar amanhã. Quer dizer que a centralidade da Bíblia mudou para aquilo que Sócrates fala, para aquilo que Aristóteles falou, para aquilo que Platão disse. Deixa eu te dar um conselho. Olha na página da Bíblia e vê se no dia da crucificação foi Sócrates que estava lá. Cristocêntrica da Bíblia, que é a carta aos Colossenses, e veja se foi Platão que riscou a cédula que estava escrita contra você. Veja se foi Aristóteles, que é a imagem visível do Deus invisível. Jesus. Grita o nome dele e diga: Jesus. Jesus. Vai ficar ruim agora para alguém, diga Jesus. Você está com dificuldade de falar de Jesus, diga Jesus. Eu sou de um tempo que a gente não enchia ginásio para poder ficar bancando bolsa da Louis Vuitton para 4 menininhas, ficar tirando piadinha com a cara da gente. Eu sou de um tempo que a gente enchia o Maracanã para ver alguém lá. Era um pregador para uma multidão, e não era só a Igreja Universal, era um pregador. E as muletas saíam das mãos dos aleijados, as cadeiras de rodas saíam de lá. Por quê? Porque o propósito era falar de Jesus. O pregador pode faltar no culto, mas Jesus não falta. O pregador pode falhar, mas Jesus não falha. O cantor pode não vir, mas os anjos estão cantando no meio da igreja. Jesus, santo, santo. Quem é que está comigo? Levante a mão e grite. Levante a tua mão e fale alguma coisa bonita para Jesus. Fala Jesus. O avivamento que não exalta Jesus é barulho sem futuro. Grita Jesus. Grita Jesus. O Espírito está glorificando a Jesus. O fogo de Pentecostes não foi a emoção, mas a exaltação de Cristo Jesus. Grita Jesus. 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 Esse nome tem poder. Ele vai te curar. Ele vai te renovar. Ele vai quebrar as correntes. Diga Jesus. O novo.
Nós estávamos pregando lá em Nova Friburgo, na Assembleia de Deus de Olaria. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre na tua igreja. E hoje é Ministério de Madureira. Na vida de cada um dos nossos O irmãos. pastor nos chamou, eu ensinei, Não só aqui, mas para fazer uma campanha que antigamente a gente fazia muito, chamada 3 dias de milagres. Daqui a pouco, salva, cura, explosão de milagres. A gente acreditava nisso. traz nós no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou sentindo Jesus. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a igreja estava muito cheia. A igreja era mais ou menos do tamanho dessa aqui, um pouco maior. E o pastor, que é nosso amigo, duvidando da gente, ele disse, falou assim, depois ele disse na mesa, ele disse, eu estava duvidando do ministério de vocês, e eu disse para Deus que se ele estava com vocês, que ele nos desse uma oferta que nunca deu. Olha. A gente querendo milagre, o pastor querendo recurso. É nosso amigo, eu estou falando com o coração aberto. Naquele dia a gente orou. A gente subiu ali a Caledônia, que hoje dá menos de 3 graus. E fomos no monte lá em cima orando para Deus fazer. A gente não queria dinheiro. Foi uma nem 2 vezes que eu levava material para poder vender. E esse cara aqui, eu fazia, Senhor, eu não quero ver nenhum material, mas me usa. E Deus me usava e ninguém comprava o material. Mas eu saí de lá satisfeito. Que não foi uma nem 2 vezes que eu deixei a igreja, o povo da igreja avivado, renovado. Isso era satisfatório. O pregador está mais preocupado em demonstrar o conhecimento e vender o material que ele botou lá fora, porque ele não pode te confrontar. Porque ele precisa de você para vender. Por isso ele diz tudo que você gosta, mas não fala nada que você precisa. E no último dia colocaram uma moça, uma senhora, veio de Maca. Deus é a nossa testemunha. Colocaram ela aqui, ela estava junto com uma enfermeira. E nós descobrimos depois que ela era mãe do pastor. Ela estava com uma doença degenerativa que estava atrofiando os nervos do corpo. Então ela só se mexia da cabeça para cima. Porque da cabeça, no tronco e nos membros, ela estava atrofiada. Eu me lembro da mensagem que eu preguei em Joel 2,28. E falei do poder que a água do Espírito pode fazer. Terminei lá em João capítulo 7. A igreja se alegrou. A glória de Deus veio intensamente. E daqui a pouco está a enfermeira, gente, orando, daqui a pouco tem enfermeira chorando de joelho. Por quê? Porque a mulher dobrou o joelho. A gente, não bastante a isso, começamos a orar. Daqui a pouco a mulher se levanta e senta na cadeira. A gente foi entrevistar a mulher para dizer por que ela estava chorando. Ela disse, porque há mais de um ano ela não faz isso que fez agora. Eu quero aceitar esse Deus que vocês estão. A enfermeira aceitou. E eu me lembro que o pastor já não estava mais de pé. E naquele dia, naquele milagre, gente, eu me lembro que nós não pulamos, não rodamos, não fizemos nada. A igreja foi tomada de um pavor. Eu me lembro que eu botei a cara na parede, comecei a chorar, mas parecia que eu ia morrer. Eu senti alguma coisa perto de mim, parecia que estava tomando minha vida, minha alma. Por isso que eu descobri que naquele dia que a glória de Deus é pesada. Ele faz. Ele faz. Eu não sofro de nenhuma frustração. Na verdade, talvez daqui dessa igreja eu me considere uma pessoa curada. Porque Deus poderia ter protegido meu filho quando ele foi assassinado. Deus poderia ter botado um bloco. Deus poderia ter botado um escudo, um anjo. Mas naquele dia que meu filho saiu para cortar o cabelo, que tomou 2 tiros de fuzil, Deus não protegeu Lucas. Porque a dor que eu iria sentir seria menor do que o propósito que eu ia viver. Lucas não era mentira. Na verdade, Lucas era o meu amor, meu filho mais novo, que inocentemente foi ceifado por um policial militar, que tomou um tiro a longa distância no braço, fratura exposta, o outro aqui na roupa, que estava com uma camisa escrita só a Bíblia que o mundo lê. Reclama com Deus aí, irmão. Você que por causa de uma irmã encravada, por causa de alguém que passou na rua e te cumprimentou, você está doido para deixar a igreja. Você por causa de 15 no casamento, você quer largar Jesus.
Ele chega no culto com essa cara mais lavada, dizendo: Senhor, faz outra vez. A gente fica emocionado. Sabe o que me salvou? Eu encerro aqui. O que me salvou não eram as 200 pessoas que estavam lá. O que me salvou não foi a minha família, os meus amigos, os pastores que me ligaram. O que me salvou é que antes da entrevista para o jornal, eu fui para o quarto. Eu estou falando para alguém aqui que o quarto te salva. A unção do quarto fechado te renova. Porque se a igreja não quer viver esse avivamento, ele não está impedindo de ser derramado em você. Espera que eu ouvi a voz de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Foi lá que Deus me disse: ou você sai por essa porta para ser uma vítima, ou você sai para ser uma referência. Foi lá que eu aprendi no dia que meu filho foi morto, que eu deveria escolher, porque Deus já sabia o nível da dor que eu estava sentindo, mas eu deveria escolher o que eu faria com ela. Em vez de me transformar numa vítima, eu vivi um propósito. Transformei a minha dor em força. Eu acredito que se fosse hoje não teria essa força, mas naquele dia eu aprendi que Deus sempre te prepara para viver o que você está vivendo. Porque a intenção de Deus é te amadurecer e nunca te perder. O diabo não tem poder de tocar em gente que é paciente. Tá bom, eu perdi, eu fracassei, mas é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Eu aprendi com a dor que Jesus não me abandonou. Ele está no mesmo lugar. Ele é Deus de monte, é Deus de vale, ele é Deus da vitória, é Deus do fracasso, ele é Deus de cima, ele é Deus de baixo, ele é Deus da cura, ele é Deus da doença, ele é Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado e exaltado seja o nome para sempre, Senhor, aleluia! E talvez você não tenha percebido isso. E eu falo com propriedade. Flertei com ansiedade e depressão, com tudo que não presta na vida emocional. Quis retroceder. Quando Jesus me encontrou, abriu minha mente, me fez lembrar de um estudo que eu fiz sobre depressão, que a neurociência informa que a gratidão é a melhor ferramenta contra a depressão. Então você não precisa aumentar a dose do remédio, você precisa ser grato. Você olha para mim. Sabe por que a gente às vezes quer abortar a vida? Porque a gente se sente inútil. Os desafios são tão grandes que a gente não consegue romper, a gente se sente inútil. Então faça da igreja a tua terapia. A obra de Deus não é só para quem tem chamada, é para quem tem que viver uma terapia ocupacional. Arruma alguma coisa para fazer, vai lavar o chão, vai limpar o banheiro, vai fazer alguma coisa, limpa os bancos. Pergunta o pastor o que ele precisa, qual é a tua ajuda, porque Deus, enquanto você cuida da casa dele, ele cuida das suas coisas, ele cuida de você, ele cuida. Eu estava sexta-feira em Criciúma e eu fiz uma amizade de dor com ele numa sala. Em Criciúma ele contou, agora sexta-feira, da tragédia que veio sobre a vida dele. A mãe dele era pastora de uma igreja. Na hora que ela estava fechando a igreja, veio um bandido e encheu a mulher de tiro, sendo crente. E o problema é o conflito que ele tem, porque a mãe de 10 filhos sempre criou os filhos no temor do Senhor, sem pai, sem mãe, aliás, sem pai, sem recurso. E um belo dia, quando eles não tinham nada, a mãe dele sentou para ele e perguntou: mãe, aonde é que está Deus? Que não vê que a gente está vivendo privação, que a gente não tem o que comer direito. E a mãe dele disse: se Deus fizer. Se Ele não fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença
de pé. Continua sendo Deus. Fecha o corredor, que eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero orar por você. Segura a mão do seu irmão, fecha esse corredor, nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir a Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu sei que o seu irmão sabe, mas afirma essa certeza no coração dele e fala: Deus não mudou. Fala: Deus não mudou. Diga para 3 pessoas: diga, Deus não mudou. Deus não mudou. Eu sei que vocês sabem, mas Deus não mudou. Aleluia! Deus não mudou, Josué. Deus não mudou. Feche os seus olhos. Gente, está me dando vontade de chorar, de correr. As coisas que pode fazer. Aprendi a adorar pelo que é. Somente dele, mais ninguém. Quem sabe nessa noite o Senhor não tem desejo de renovar e batizar algum crente aqui. Quem sabe durante esses dias que antecederam essa festa, alguém orou para que o sobrenatural acontecesse. Nós sabemos que o Senhor tem poder de salvar, de convencer, e também o Senhor tem poder de transformar. A proposta da tua palavra é fazer com que a gente entenda que não podemos estar satisfeitos com a água sobre o torneio. O Senhor quer nos fazer ir mais profundo, porque a tua essência, a tua grandeza é inesgotável. Nós sabemos que não podemos atingir isso, mas também sabemos que nós podemos sair da normalidade. Quem sabe nessa noite o Senhor não alcança um adolescente, um jovem, uma irmã, um obreiro, um músico, um
chegou aqui tão sedento que está disposto a morrer para o mundo e viver para ti. Alguém que chegou aqui com a alma tão ferida e machucada que compreendeu que só o teu Espírito Santo tem um bálsamo para curar. Aviva a tua obra. Renova nossas vidas. Olha para mim. Sorria. Calma. Você está na presença de Deus. Chama a glória, fica tenso. Levante a mão do teu irmão, amigo. Ora, você, irmão, diga: nós temos uma chave. Nós temos uma chave. Diga: é a nossa oração. É a nossa adoração. Diga: Deus não mudou. Deus não mudou. Mas nós aprendemos assim. Mas nós aprendemos Da glória assim. para o céu. Da glória Da para glória o do céu. céu desce para a terra. Da glória do céu desce para a terra. Glória. Glória, 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 glória. Segura a mão do irmão. Você não vai mudar Deus se você ficar calado ou não ouvindo. Você não vai mudar Deus se você Mas ficar você calado. muda quando você adora. Mas você muda quando você Deus não adora. precisa da sua adoração para Deus existir. não precisa da sua Mas adoração. você, para existir como servo, você Para precisa adorar. existir como servo, você precisa Porque a adoração é terapêutica. Quando Saul ficou endemoniado, Davi não levou ele de libertação. Davi não adorar. para. Não levou no culto de Porque libertação. quando Davi adorava, o demônio Pegou ia a embora. arma. Quando Davi orava, o demônio ia embora. Quando você grita agora a Deus, não é Você como grita agir, glória você a é Deus, não perita é que como agir. recebe. Você é perita que É recebe. Deus que vai entender que levante a mão do teu irmão, meu irmão. Nós vamos explodir o teto dessa igreja de glória a Deus. Você vai aumentar o volume no 12. E quando eu disser 3, tu vai dar o maior grito de glória a Deus que você já teve em 2025. Você vai sair daqui livre dessas amarradas, livre dessas correntes. E eu acredito porque eu sou espiritual, que você dando glória a Deus aqui, Deus vai libertar o dinheiro da tua casa. A dança de Satanás vai acabar na tua família. Glória a Deus, glória, glória, A glória. dança da morte vai acabar na tua Glória, casa. glória, glória. As portas do inferno não vão prevalecer. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. É 2. Glória a Deus. A Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, congregação da rua dela, está cheia da glória de Deus. Dá um grito de glória! Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Encha a presença do Senhor. Encha da sua presença, glória a Deus, enche a tua vida com teu Espírito. Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus Todo-Poderoso e Santo, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. as almas. Glória a Deus, aleluia. Jesus está enchendo, Jesus está batizando. Glória a Deus, aleluia. Fogo não queima fogo. Liberta, Jesus, liberta, Jesus, liberta. Olha fogo do céu, Senhor. Sai, Fogo não queima fogo. sai em nome de Jesus. Não queima fogo. Fogo não queima fogo. As pessoas entram aqui porque sabem que aqui tem alguma coisa diferente. Porque o Deus que habita aqui não é feito de madeira, não é feito de pau. O
disso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor, aleluia. Vida ali na frente, vida ali na frente. Glória a Deus, aleluia. Deus vivo, aleluia. Viva lá, Bachuricopas, Lucas, Cantara, Bachuricopas, Naias. Glória a Deus, aleluia. Deus vivo, aleluia. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Me machucou? Não. Nem continuou? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus vivo, aleluia. Porque talvez você, quando quiser, possa ser que seja tarde demais. Jesus não quer mudar a sua roupa antes de mudar o seu caráter. Ele quer mudar você por dentro. Então venha fumando, cheirando, se prostituindo, venha do jeito que você estiver. Mas venha porque só Jesus pode te libertar. Tem mais uma vida que dá glória a Deus, vai dar glória. Acho que os jovens não estão dando glória a Deus hoje não, né? Vocês estão esperando que Deus que você abra a boca para dar glória a Deus. Vamos lá. Quem é que acha que tem mais alguém para vir aqui na frente? Levanta a mão. Só me permite. Lá na nossa igreja, eu fundei o ministério da minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia escrita por mim mesmo. Sou eu mesmo, eu sou o Senhor. E lá eu fundei um ministério chamado Ministério do Caguete. A gente chega na igreja, senta do lado de alguém que a gente sabe que está afastado. Aí quando a pessoa fica assim, para dizer que está afastado, o caguete recebe um impulso e diz assim: está aqui, pastor, está aqui. Eu não sei se aqui em Mabela tem caguete, porque para fofoca com algumas igrejas tem um montão, né? Mas eu queria você agora ser um instrumento de Deus para caguetar. Alguém que está assim, dizendo, não está falando comigo não, mas você sabe que está. Faz assim, pastor, está aqui. Pode deixar aqui o escuro, pode aqui. Cadê? Tem alguém? Cadê? Adolescente, olha só, Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Os bonitinhos que estão aí atrás, principalmente o menino que está de camisa preta, que olhou para trás agora. Você pode fugir dos homens, mas de Deus você não foge. Eu estou olhando para você e estou vendo um escudo na tua frente. E esse escudo que está na tua frente é o Senhor, que te protege. Mas para de dar pernada em Deus. Assuma a sua responsabilidade, porque Ele tem um chamado com você. Você sabe disso. Não espere Deus ter que te dar uma experiência. Receba o conselho dele e venha para a presença dele agora. Eu vou perguntar.